Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas para os jogos que acontecem nessa terça-feira. Beleza? Essa é uma semana com muitas mudanças nas casas de apostas aqui no Brasil, né? O governo está regulamentando e nós estaremos juntos. Vocês sigam as nossas redes sociais e o nosso canal para saber todas as novidades, tá bom? O nosso parceiro atual, que é o VBet, está aqui na tela já, ó. VBet é um parceiro que está cadastrando-se ao governo. Então, está na lista de sites aí que serão regularizados, tá? Que vão pagar a licença e estará se cadastrando. Então, você pode abrir sua conta, pode confiar. O VBet é um site muito grande fora do Brasil e já pediu a licença aqui para o Brasil. A gente vai explicar detalhes de todos os sites aí que são parceiros e que são sites regulamentados no Brasil. Essa semana vai ter muita novidade, esse outubro, né? E nesse final de ano. Então, mesmo casas muito grandes que não estão se focando no Brasil, vão ter que parar por algum tempo até ter a licença, tá bom? Então, a gente recomenda que vocês façam o saque, tirem o dinheiro dos sites que não estão cadastrados, tá bom? E aí, sigam as nossas redes sociais para ficar por dentro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários também, tá bom, pessoal? Se vocês têm alguma dúvida e quiser informação, pode deixar nos comentários que a gente vai respondendo. Bom, vamos lá então, VBet. Se você não tem conta, abra já a sua conta, se cadastre, que esse é um site dos sites que serão regularizados no Brasil. E a gente tem Champions League nessa terça-feira. O principal jogo é esse aqui, ó, Arsenal e Paris Saint-Germain. Arsenal e Paris Saint-Germain, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que os nossos especialistas esperam dessa partida, né? Grande jogo aí entre um dos principais times da Inglaterra e da França, é o melhor jogo dessa terça-feira, né? O Arsenal está indo muito bem no campeonato inglês, na Premier League, enfrenta o Paris Saint-Germain, o PSG, que praticamente domina o futebol francês, né? O futebol francês tem um nível mais baixo, não tem tantos times com alto nível como a Premier League e o PSG domina tranquilamente todo ano, né? Na estreia do Arsenal foi contra a Atalanta. O Arsenal ficou no 0-0, tá bom? A Arsenal jogou contra a Atalanta da Itália e foi um jogo de 0-0. O PSG conseguiu ganhar 1-0 contra o Girona da Espanha. Então aí, nenhum favorito, né, que era o Arsenal e nem o PSG foram tão bem assim na primeira rodada, né? Um ficou no 0-0, o outro ganhou por um gol bem apertado contra o Girona. Os dois times tiveram dificuldades para marcar gols e a gente vai confiar que isso se repita, principalmente no jogo aí de mais nervosismo com times mais fortes, né? Então, nossa dica vai ser abaixo de 3 gols, tá bom? Olha aqui, ó, o total de gols. Você vê abaixo de 3 gols, já paga quase 1,70. Pois é, o pessoal acredita que vai ter muitos gols, mas a gente acha que não chega a 3 gols, não. Então, a gente ganha essa aposta se não tiver nenhum gol, um gol ou 2 gols. A gente ganha essa aposta, tá bom? E se tiver exatamente 3 gols, a gente não vai ganhar, mas não vai perder. O site devolve o dinheiro ou anula essa aposta se tiver uma combinada. E aí a gente realmente perde se tiver 4 gols ou mais, né? Aí precisa ser 3-1, 4-0, 2-2. A gente não acha que vai sair tanto gol assim nesse jogo, não, tá bom? Essa, então, é a primeira dica para Arsenal e PSG, tá? Vamos pegar um outro jogo aqui de um time importante, aliás, um time que tropeçou, né? É o Barcelona, né? Vamos procurar aqui, ó. Barcelona vai pegar Young Boys da Suíça, né? Que há uns 2 anos até que surpreendeu aí os times internacionais, mas é um time inferior ao Barcelona, que é um dos melhores da Espanha, né? O Barcelona tropeçou aí essa semana, fez a gente perder nossas apostas. Entra como muito favorito, você vê que não paga nem 1,10, né? Olha, 1,09 vitória do Barcelona. A gente não vai nesse resultado, porque paga muito pouco, né? O Barcelona também tropeçou na Champions League, viu? A gente estava falando da primeira derrota na La Liga, mas perdeu diante do Mônaco também fora de casa na primeira rodada. Teve um jogador expulso, foi bem difícil o jogo para o Barcelona. O Young Boys da Suíça também perdeu a sua estreia de 3-0 do Aston Villa, tá bom? Então aqui são dois times que começaram com derrota, mas a diferença entre os times é gigantesca, né? As odds para o Barcelona, como eu falei, estão muito baixas, né? Menos que 1,10. Por isso a gente tem duas opções quando é assim, né? Ou a gente vai num handicap, procurar aí uma diferença de gols, mas o Barcelona não está inspirando tanto assim. Ou a gente vai no intervalo barra final do jogo, né? Half time barra full time. Vamos dar uma olhada nessa aposta? Ela está aqui como meio tempo, partida inteira.
que é para o Barcelona já sair ganhando, né, dentro de casa no primeiro tempo e terminar o jogo ganhando. Paga 1,32, tá? Odds baixas mesmo assim, mas é a dica para esse jogo. Então, Barcelona, só para vocês terem uma ideia, o handicap de gols, para o Barcelona ganhar, tá bem complicado, porque você tem que arriscar em mais de 3 gols aí de diferença, menos 2,5, menos 3, para começar a pagar. O menos 2 paga só 1,38, e aí o Barcelona teria que ganhar por 3 gols, né? Eu acho muito arriscado. Tem uma outra dica interessante, que é de jogadores, né? Para chutes a gol. E a gente vai selecionar aqui o Yamal, né? O Lamine Yamal é uma das grandes estrelas do Barcelona. Ele marcou gol no primeiro jogo da Champions League e vem numa grande fase, principalmente o Barcelona, que deve fazer vários gols nessa partida. Então, para Lamine Yamal ter chutes a gol, não necessariamente fazer gol, né? Mas a gente vai colocar aqui para ele ter mais de um chute e meio a gol, ou seja, acima de 1,5 chutes a gol, ó. Lamine Yamal mais de 1,5, tá vendo? Paga 1,67. Então, ele precisa dar 2 chutes a gol, pelo menos, para a gente ter essa aposta vencedora, tá bom? Lembrando que chute a gol é quando a bola vai em direção ao gol. Aí pode até ser bloqueada por um defensor, ou espalmada pelo goleiro, ou entrar no gol, desde que não vá para fora nem na trave, que aí não conta como chute ao gol, conta só como finalização ou chute, tá bom? Então fica sendo aí essa outra opção de dica nesse jogo, que o Barcelona deve fazer alguns gols na partida, tá bom? Vamos dar uma olhada no time italiano, a Inter de Milão, né? Inter de Milão enfrenta o Estrela Vermelha, né? O Crvena Zvezda, né? Que eu não consigo falar, não dá para querer também que eu consiga falar aí Crvena Zvezda. Mas a Inter de Milão conseguiu um bom empate na sua estreia, né? Porque foi contra o Manchester City. Pois é, um dos melhores times do mundo, e a Inter de Milão começou empatando um jogo difícil, né? Fora de casa ainda, né? Jogou na Inglaterra, conseguiu segurar aí o time do City. O Estrela Vermelha jogou em casa a primeira partida e perdeu do Benfica, né? Um dos melhores times de Portugal. O Benfica ganhou fora de casa por 2-1. Mesma situação de Barcelona e Young Boys, que foi o outro jogo. O time da Inter de Milão é muito favorito, né? E aí nem vale muito a pena, você tem que pagar 1,15. Então, as opções também vão ser os handicaps, né? Menos 1,5, ó, já paga 1,45. Lembrando que aqui Inter de Milão precisa vencer por 2 gols, tá? E aquela outra opção é intervalo barra final do jogo, né? Ó, meio tempo, partida inteira, 1,50 para a Inter ganhar o primeiro tempo e ganhar o jogo completo contra o Estrela Vermelha, tá bom, galera? Tem mais, né? Tem outro jogo interessante aqui, tá? São 2 times que podem jogar um jogo, vamos dizer, eu ia falar um jogo muito movimentado, mas não necessariamente. Mas, enfim, são 2 times grandes, que é o Bayer Leverkusen, atual campeão alemão, contra o Milan, né? Pois é, o Milan não começou bem, já começou com uma derrota, e é um grande jogo. Acho que talvez o segundo melhor jogo do dia aqui, né? A gente está pegando o campeão alemão contra o Milan, que é um dos mais tradicionais da Itália, né? O Bayer Leverkusen tem essa vitória, ganhou do Feyenoord, tá? Por 4-0 na estreia, 4-0. E o Milan perdeu para o Liverpool por 3-1, também um jogo entre 2 grandes times. Esses 2 jogos tiveram muitos gols, né? Um foi 4-0 e um foi 3-1, ou seja, 4 gols em cada jogo. O Bayer Leverkusen não tomou gol, mas também o Feyenoord é um time bem inferior, né, ao Milan, por exemplo. Então a gente acredita que vai ser um jogo movimentado, tá? O Bayer Leverkusen sempre tem jogo com muito gol, joga muito aberto, vai para cima, acaba tomando um gol ou outro. E o Milan, apesar de ter perdido para o Liverpool, conseguiu marcar um gol pelo menos, né? E pelo campeonato italiano recentemente venceu a Inter de Milão, que também é um grande time, e seu rival, o seu maior rival aí no campeonato, né? Então a gente vai dar 2 dicas. A primeira, aqui, diferente dos outros, que teremos mais gols. Então, acima de 2 gols e meio, você vê que já paga 1,53, tá bom? Para ter 3 gols ou mais na partida. Acima de 2,5 gols. Essa é a primeira dica. A segunda dica é para o Milan marcar um gol, né? Ou seja, para o visitante marcar pelo menos um gol, tá bom?
Aí a gente nem precisaria apostar no ambos marcam, desde que o Milan faça um gol, pelo menos é uma aposta diferente, né? Vamos olhar aqui, ó, total de gols do Bayern, total de gols do Milan. Paga 1,40 para o Milan fazer um gol. A gente acredita que faz um gol, aí pode perder de 3-1, 2-1 ou até empatar, mas pelo menos vai sair um gol aí. O Bayer Leverkusen não é um time que joga muito fechado e deve ceder esse gol para o Milan, tá bom? Essa é a segunda opção. Daí a gente vai pegar um time mandante, diferente dos outros jogos que eu falei, né? Um time mandante que enfrenta um visitante favorito, né? A gente vai pegar o Slovan Bratislava contra o Manchester City. Pois é, aqui, ó. Cadê? Preciso achar. Aqui. Slovan Bratislava contra Manchester City. O Slovan Bratislava, que é um time da Eslováquia, é uma liga que não tem muita tradição aí no futebol mundial, né? Nem no futebol europeu. E o Manchester City, junto do Real Madrid, está aí entre os melhores times do mundo. O Slovan Bratislava perdeu o primeiro jogo levando 5 gols na sua estreia da Champions League, né? 5 gols do Celtic, nem é um time assim tão bom, né? E o Manchester City, como a gente falou agora, empatou com a Inter de Milão, né? Mas aqui vai enfrentar um time muito inferior. O Slovan Bratislava é aí considerado um dos times mais fracos dessa temporada da Champions League. E a lógica é que mesmo jogando em casa e até que jogue fechado, vai tomar aí uma goleada do Manchester City. Olha que absurda essas odds, gente. 1,04 para o City ganhar, né? Ou seja, todos os sites esperando aí uma goleada mesmo do City, mesmo fora de casa. Vai entrar motivado o City, já que não ganhou na estreia, né? Tem um empate só e precisa se recuperar no seu grupo, né? A gente já ganhou muitas apostas aqui, apostando que o Manchester City ganha desde o primeiro tempo, porque o Manchester City é um time que já vai para cima desde o começo do jogo, tem essa característica, tá bom? Então, a primeira dica é o halftime barra full time, né? Meio tempo, partida completa aqui, ó. Manchester City barra Manchester City pagando 1,28, tá bom? Se você quiser apostar sozinho ou fazer uma duplinha aí com outro jogo. A outra aposta é um gol do principal artilheiro, do principal jogador aí do Manchester City, que deve ganhar aí por mais que 2, 3 gols. Então, um desses gols a gente acredita que vai ser do norueguês, do Haaland, né? Então, aqui, ó, para marcar a qualquer momento, Erling Haaland paga 1,30, também não é muito assim que paga, né? Bem provável que ele faça um gol. 1,30 então para um gol do Haaland. Beleza, galera? Essa fica sendo as duas dicas. A gente vai para o último jogo que a gente vai falar aqui dessa Champions, tá bom? A gente vai pegar o time PSV contra o Sporting de Portugal. PSV Eindhoven contra o Sporting, que teve uma vitória no seu primeiro jogo, né? O time do Sporting está indo muito bem, ganhou a sua estreia contra o Lille da França, foi uma aposta tranquila que nós fizemos, que foi 2-0 para o Sporting, né? É um time bem arrumado, que está vindo muito bem no campeonato português. Venceu o Porto, que é um dos seus maiores rivais, recentemente, também por 2-0, né? O PSV domina o campeonato holandês, né? Normalmente fica entre Ajax e PSV, o Ajax está vindo meio mal ultimamente e o PSV está dominando nessa última temporada praticamente, né? Mas o PSV estreou perdendo e perdeu para a Juventus da Itália. A primeira partida foi 3-1. Aqui o PSV joga em casa, um jogo difícil. O que a gente acredita? O Sporting é superior. Você vê que aqui, ó, que não tem favorito para o jogo, mas a gente acredita que o Sporting é superior e vale a pena apostar no dupla chance aqui, ó. Sporting ou empate, ou seja, para ter empate ou uma vitória do time português. Então, time 2 ou empate, paga 1,50 aqui para o Sporting. É uma boa dica. É muito interessante, tá bom? Aí a gente vai pôr um jogo que acontece nessa terça-feira, que é o único jogo aqui da Copa da Liga Inglesa, tá bom? Deixa eu pegar aqui a Copa da Liga Inglesa. A gente vai ter aqui, Copa da Liga Inglesa. É o Newcastle jogando contra o Wimbledon, tá? É o único jogo dessa Copa no dia. É um duelo de
um bom time da Premier League, né, que é a primeira divisão, contra o Wimbledon, que é um time da quarta divisão do futebol inglês, né? Então, é o Newcastle contra o Wimbledon, que é um time da quarta divisão. Ela chama League Two, tá? Mas é a quarta divisão. O Wimbledon surpreendeu na fase anterior o Ipswich, né? O Ipswich subiu da Championship para a Premier League, ou seja, da segunda para a primeira divisão esse ano, e é um time, em teoria, superior ao Wimbledon, que é da quarta divisão, né? Mas o jogo foi 2-2 e o Wimbledon ganhou nos pênaltis. Então a torcida do Wimbledon já está feliz demais de ter passado. Agora vai enfrentar um time bem mais difícil, que é o Newcastle. O Newcastle também passou suado nos pênaltis, mas foi contra o Forest, né? Que é um time da primeira divisão. Então, jogando em casa contra o Wimbledon, a gente sabe que é muito favorito. Você vê que paga 1,16 para essa vitória para o Newcastle. Então, a gente também vai num handicap, tá bom? Para o Newcastle ganhar por 2 gols de diferença, ou seja, handicap de menos 1,5, menos 1,5 para Newcastle. Aí, o Newcastle precisa ganhar de 2 gols, tá? Pode ser 2-0, pode ser 3-1 ou mais, tá? Paga quase 1,50, gente, 1,48. Essa fica sendo a dica para essa partida. A gente acha que o Newcastle vai ganhar do Wimbledon aí tranquilamente, né? E aí a gente termina o programa de hoje, tá bom? Amanhã eu volto com mais dicas. Fiquem ligados e sigam as nossas redes sociais, tá? O nosso canal do YouTube para você ver todos os vídeos é @betboxtv, assim como a nossa conta do Instagram. Um abraço, amanhã eu tô de volta.